seja muito bem-vindo. E o tema de hoje é como começar a jornada, sua guerra rápida e intensa contra as dívidas, para você pagar cada uma das suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Eu sou da AGL Vipert, sou educadora financeira e há alguns anos eu ajudo as pessoas a pagarem as dívidas por um valor até 3 vezes menor. Então, assim, essa série de aulas tem principalmente o objetivo de explicar para vocês, né, qual que é o trabalho que a gente faz aqui. Então, nós temos conteúdo gratuito para que você possa começar nessa jornada. Quando eu respondo caixinha no Instagram, quando as pessoas me encontram pela primeira vez, né, aparece um anúncio lá, quem aí já veio de algum anúncio meu, né? E as pessoas falam assim, deixa eu seguir essa menina, né? Elas me mandam a mensagem, sempre falando assim, o meu caso é esse, tá acontecendo XYZ comigo, é isso que está acontecendo comigo e eu quero a sua ajuda. Como é que você pode me ajudar? Por onde eu começo? E o objetivo dessa aula é começar a responder isso para vocês, tá? Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós temos aqui no Mais Dinheiro Zero Dívida uma causa, né? Eu sempre falo que a jornada de uma pessoa que está com dívida, né? Essa palavra jornada tá batida agora, né? Então, assim, a vida de uma pessoa que está com dívida tende a ser muito pesada, né? Tende a ser uma vida muito sofrida, acho que a melhor palavra para usar aqui com vocês tende a ser uma vida de muita culpa, de muita vergonha, de muito estresse, como eu falei, de noites perdidas de sono, né? E sempre que eu venho aqui, eu gosto de dizer para quem que são as minhas aulas, o que eu faço, por que eu faço. E eu quero dizer que agora eu estou dividindo com você a responsabilidade de ajudar algum dos 70% dos brasileiros que estão endividados. Então, se você está ao vivo comigo, a gente vai entrar no conteúdo agora, eu queria que você compartilhasse essa live, e não porque eu preciso de mais pessoas aqui, é porque nesse momento tem um pai de família, uma mãe de família, que está deitado no sofá, sem saber como vai fazer dia 5, dia 10, para o salário dar para pagar as contas e para fazer o mercado do mês. E essa causa não é só sobre mim, é sobre você, é sobre as pessoas que estão do seu lado. Ninguém costuma bater, quando as mulheres brigam com o marido, com o namorado, às vezes elas vão na vizinha e falam, né, menina, briguei, né, só que ninguém bate no vizinho e fala, tô lascado. Ninguém bate na sua casa e fala assim, putz, vamos trocar uma ideia, porque eu tô sem dormir faz 5 dias por causa de dívida. Vamos trocar uma ideia, porque eu não paguei meu cartão total. Então, assim, é legal eu dividir essa responsabilidade com vocês, né? A gente trabalha com uma dor muito profunda, eu queria dar conta, né? Eu sempre falo que eu queria dar conta de responder todos os inbox, mas sempre que eu começo a responder as mensagens que me mandam lá no Instagram, eu sempre me vejo diante desse grande questionamento, né? É tanto sofrimento e tanto sofrimento escondido embaixo do tapete, né? Escondido atrás de um batom, escondido atrás de uma maquiagem, escondido atrás da mesa de trabalho, né? Raramente as pessoas vêm a público para expor os seus problemas financeiros. É uma jornada de muita solidão e é por isso que a gente faz esse trabalho aqui, né? Então vamos lá, vamos começar com o nosso conteúdo de novo, né? Então, como eu falei, o que é essa aula? Sobre o que eu vou falar aqui? Sem sombra de dúvida, quando você vai arrumar um guarda-roupa, quando você vai arrumar documento, quando você vai começar a fazer exercício físico, quando você quer emagrecer, quando você quer aprender uma língua nova, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é como começar. E automaticamente vem também uma coisa assim, eu não vou começar porque eu não sei por onde começar. E todos os dias, se você parar para pensar, hoje, certamente em algum momento, passou alguma pendência na sua cabeça e você falou, nossa, eu preciso resolver tal coisa, mas não sei nem por onde começar. Então, assim, o como começar, sem sombra de dúvidas, é uma dor presente para todos nós no nosso dia a dia. E aqui nós vamos falar sobre o como começar a sair das dívidas. E antes da gente falar do como começar, eu preciso dizer para quem que é essa aula, Dagi, para quem que você fala? Porque eu sei que quando a gente fala do termo educação financeira, tem muita gente, tem muita coisa, tem investimento, tem dívida, tem orçamento, cortar gasto, banco digital, e eu quero reforçar aqui para quem eu falo. Eu ajudo assalariados, pessoas que estão com consignado, crédito pessoal, cartão consignado, cheque especial, cartão de crédito, todo tipo de dívida, agiota, parente, amigo, nome emprestado, a pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor. Dagi, e quanto que é essa dívida? A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente na aula, o que é endividamento, quanto que eu sei que eu estou endividado ou não, ao longo da aula eu vou abordar aqui, mas eu quero frisar uma coisa aqui muito importante.
para quem não é essa aula. Então agora é a hora que eu brinco, né? Tem o Marcelo que trabalha aqui junto comigo, eu morro de dar risada. Eu falo assim, né? É a hora que ele fica bravo comigo, porque é a hora que eu mando o povo embora da minha live. Como assim, Dai, você vai mandar o povo embora? Se você está procurando um esqueminha, se você quer parar de pagar suas dívidas, se você quer dar o calote em alguém, se você quer saber como é que faz para uma dívida caducar, esse não é o seu lugar. Essa aula é para as pessoas que são honestas, pai e mãe de família, que quer pagar suas dívidas, mas pagar por um valor justo. Não é para aquela pessoa que fala assim, devo, não nego e pago quando puder. Essa aula é para você que está verdadeiramente comprometido com a sua vida e que você ouviu essa oportunidade de pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor e você quer pagar. É claro que muitas vezes, eu tenho certeza que qualquer um de vocês pesquisou sobre como sair das dívidas, já deve ter escutado alguma coisa sobre parar de pagar. E você vai me ouvir em alguns momentos, talvez em outra aula, falando sobre talvez você tenha que deixar alguma dívida para depois. Mas eu quero deixar muito claro que se você está passeando por aqui e você está querendo dar calote, você está querendo não pagar suas contas, você está querendo deixar a dívida caducar, esse não é o seu lugar. Então, aqui é o lugar das pessoas verdadeiramente comprometidas que querem pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Independente se você vai ter que passar por um processo, ou se você já está com o nome sujo, já deu um quase calote, mas quer pagar o que você deve, é importante eu frisar isso para você aqui. Então, é muito importante eu dizer para quem que é essa aula e para quem que não é. Bora lá para o nosso próximo ponto. Quem é essa fulana linda, maquiada, com cabelo hidratado, que está aqui falando com você, né? Como eu falei, eu tenho uma jornada aqui na rede social e tem pessoas que me conhecem, tem pessoas que não me conhecem, e eu gosto de dizer que, além de entender de finanças, por algum motivo que você já vai saber, eu falo para vocês porque eu já estive aí, onde você está hoje. Eu já fui um pouco como você. Lá no passado, eu comecei a trabalhar no banco com 19 anos, fui fazendo o que todo endividado faz, parcelando no cartão de crédito, pegando empréstimo quando faltava dinheiro, consignado. Meu Deus, mas você trabalhava no banco? Quem disse que gerente de banco é educado financeiramente, né? E aí, com 24 anos de idade, depois de muitos acontecimentos, eu me vi com 100 mil reais de dívidas com 24 anos. E talvez você que está do outro lado fale assim, meu Deus! E aí eu quero deixar muito claro para você que tem gente que deve muito mais aqui que está assistindo essa live e nem sabe. 100 mil reais de dívida hoje para mim é pouca dívida, né? Porque eu tenho aluno que deve 500, tem aluno que deve 1 milhão, tem aluno que deve 100 mil, tem aluno que deve 70, mas eu falo que 100 mil não é nem muito nem pouco. É 100 mil para 24 anos de idade. No meu caso me apavorou, né? E diferente do que hoje eu ensino para as pessoas, quando eu estava endividada, eu não encontrei nada, absolutamente nada de como começar a sair das dívidas. Então eu fiz tudo, absolutamente tudo errado. Perdi 4 anos da minha vida porque eu não sabia por onde começar, que é exatamente o que a gente vai falar aqui. Então eu sou contadora, fiz contabilidade, trabalhei no banco a minha vida inteira, sei de tudo dos bastidores do banco, e quando eu paguei as minhas dívidas eu falei, não tem sentido mais para mim trabalhar nesse lugar onde as pessoas que estão aqui do meu lado, os meus colegas gerentes, os meus clientes, vêm aqui todo dia pedir ajuda e recebem um não tá tendo essa opção, senhora, ou então, quer saber? Vamos reparcelar e triplicar a sua dívida. E aí eu pedi demissão e comecei a ajudar as pessoas. E hoje a gente já tem centenas de alunos aí, seguidores nas redes sociais, que estão conseguindo pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Então, eu sempre me apresento nas aulas para dizer para vocês que eu não sou uma pessoa que pegou um livro, deixa eu ver como é que sai da dívida e veio aqui falar para vocês papagaiar alguma coisa. Eu passei por esse processo. Foi muito difícil para mim. Eu perdi muitos anos da minha vida sofrendo, calada, sozinha. Uma aluna ontem me lembrou da história que eu conto, comendo frango, porque não tinha dinheiro para comer carne, né? Com um quilinho de frango para a semana inteira, porque eu faltava dinheiro até para o mercado, mesmo ganhando 4 mil reais, mais da metade do meu salário ia só para pagar a conta. Então, eu não tinha nenhuma Ferrari, meu carro era financiado e eu vivia para pagar um empréstimo que eu fiz. Então, a gente vai agora entender que quando você entra a primeira coisa que a gente vai entender aqui peraí, eu preciso fazer um autoexame, né? Tipo o autoexame da mama que tem, é um autoexame do o que é ter dívida, né? Hoje eu estava conversando numa roda de pessoas e é muito engraçado porque quando alguém vê que eu sou educadora financeira, sempre me pergunta, o que você faz? Qual que é seu canal na internet? E eu sempre respondo, eu ajudo endividados a pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor. Não, então eu preciso de você. Eu estou devendo 500 reais na Riachuelo. E aí a gente começa a aula de hoje com um teste do endividamento. Vamos lá? Então nós vamos começar com esse teste do endividamento que eu vou ensinar vocês, tá?
Primeiro ponto, tá? Como você vai saber, né? E aqui eu quero frisar bem que eu vou explicar para você e aí vocês deixam a pergunta para o final. Presta atenção no teste, que é um teste tipo aqueles da Capricho, né? Se sim ou não, soma 10 pontos. Se sim ou não, soma 10 pontos, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta, tá? Como Dagi, responde para mim, como eu vou saber se eu estou endividado? Como eu faço para saber se eu tenho dívida? O que é muito dívida? O que é pouco de dívida? Me explica. E vamos lá fazer um teste aqui agora com você. Para você saber se você é uma pessoa endividada e se essa live é para você, a primeira pergunta que você tem que responder, e você não precisa responder nos comentários, faz aí no seu papel e caneta, tá? Vamos lá? A primeira pergunta é, se você paga contas atrasadas, soma 20 pontos aí, coloca 20 pontos. Então, se nos últimos 2, 3 meses você pagou alguma conta atrasada, soma 20 pontos. Vamos lá, então se nos últimos, né, se você pagou alguma conta atrasada, soma 20 pontos. Essa é a primeira pergunta, tá? Segunda pergunta do teste do endividado. Você tá com o nome sujo? Você tá com o nome sujo, soma 20 pontos. Se não tá com o nome sujo, não soma nada, tá? Então é 20 pontos para cada pergunta, beleza? Entenderam? Coloca um ok aí. Agora, então a gente passou por pago contas em atraso, sim ou não. Se sim, soma 20 pontos. E se está com o nome sujo, mais 20 pontos. E aí a próxima pergunta é a seguinte. Se eu sentar aí com você para fazer uma consultoria financeira com você, vamos dizer que isso fosse possível, e eu pegasse o teu salário, olhasse lá o teu holerite, o teu contra-cheque, e olhasse a sua fatura de cartão de crédito, mais os seus empréstimos, né? Hoje, mais de 30% da sua renda, do seu salário, bruto ou líquido, está comprometido com fatura de cartão de crédito, empréstimo e financiamento? O resumo disso é, se você ganha 5 mil e mais de R$1.500 está indo para pagar dívida, é mais de 30%. Então, é um terço, vamos colocar aí 30%, não um terço, não gosto de falar um terço, eu gosto de fazer os 30%, tá? Então, 30%. Aí, para e pensa aí. Se você hoje ganha R$5.000, ganha R$2.000, se você ganha 5 e mais de 1.500 está indo para dívida e fatura de cartão de crédito, soma 20 pontos. Se você ganha 1.000 e mais de 300 está indo para pagar cartão de crédito e financiamento e empréstimo, soma 20 pontos. Você ganha 2.000 e mais de R$600 está indo para pagar cartão de crédito, empréstimo e financiamento, soma 20 pontos. Então, se mais de 30% da sua renda está comprometida com cartão de crédito, financiamento e empréstimo bancário, tá? Para fazer a diferença aí, financiamento é financiamento de carro, de casa, empréstimo é consignado, empréstimo pessoal, tá? Então, se mais de 30% está comprometido com dívida, soma 20 pontos, tá? Essa é a terceira pergunta. Então, 20 mais 20 mais 20, se você somou em todas, ele já está com 60 pontos. Quarta pergunta, você usa cheque especial todo mês? Todo mês a sua conta dá um pezinho no negativo lá, aí vai ter uma turma que vai falar assim, eu não tenho cheque especial. A pergunta vai ser, falta dinheiro para pagar as contas? E você entra no cheque especial ou fica sem pagar as suas contas? Se sim, coloca aí mais 20 pontos. Então, assim, você recebe o salário, paga o que tem que pagar e fica sem dinheiro para ir no mercado, fica sem dinheiro para poder pagar um boleto, alguma coisa, entra no especial ou tem que pegar dinheiro emprestado com alguém. E aí você coloca aí mais 20 pontos. Então, para quem não está no cheque especial, a pergunta é, tá faltando dinheiro para pagar as contas? Então, quem tem cheque especial entra no vermelho. E até alguém falou aqui no Instagram já, conta no vermelho. Quem tem cheque especial, conta entra no vermelho. Quem não tem cheque especial, tá? Quem não tem cheque especial, falta dinheiro para pagar as contas, beleza? Então, essa foi a quarta pergunta. Se você se enquadra nessa situação, bota mais 20 pontos aí. E aí, a gente já está na quarta pergunta. Se você tem dívida com parente, amigos ou agiota, então, se você está devendo o nome de alguém, pegou o cartão emprestado de alguém, pediu dinheiro para a mãe, para o pai, para algum parente, para algum amigo, ou deve agiota, soma mais 20 pontos. Então, assim, ó, foram 5 perguntas e eu vou recapitular com vocês, tá? Então, teste do endividamento, pega aí para você saber se você está endividado e saber se você também pode pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Número 1, vou recapitular. Tá pagando conta atrasada? Se você tá pagando a conta atrasada, soma 20 pontos. Se o seu nome tá sujo, soma mais 20 pontos. Se tá limpo, não precisa somar, põe 0.
Terceira pergunta, mais de 30% do seu salário está comprometido com empréstimo, financiamento e fatura de cartão de crédito? Soma mais 20 pontos. Quarta pergunta, usa cheque especial, entra no vermelho ou falta dinheiro para pagar as contas do mês, para viver o mês? Soma mais 20 pontos. E quinta pergunta do teste, tem dívida com agiota, parente, amigo, usou o nome o cartão de alguém? Bora lá que agora eu vou colocar. Põe aí para mim o resultado do seu teste financeiro. Quero ver todo mundo colocando aí para mim o resultado do seu teste financeiro. 20, 40, 60, 80, 100, conta aí para mim. Conta aí para mim qual que foi o resultado, né? Então, assim, ó, se você teve um resultado de 20 pontos, você está com risco de estar endividado. Porque se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, você pode não estar no super endividamento ainda, mas você pode estar na beira dele, tá? Então, se você deu 20 pontos, né, igual a 20 ou menor, ou deu 0, eu sempre falo, né, se deu 20, para 20 você já pensa assim, putz, tô à beira do endividamento. Muita gente respondendo 100. Beleza, próximo grupo de pessoas. Se a sua resposta deu de 20 até 60, como alguém acabou de mandar ali, de 20 até 60, você está endividado. Você está com um problema na tua vida financeira e essa aula é para você. E se você deu algo acima de 60 pontos, deu 80, deu 100, você está num cenário de superendividamento. E eu vou explicar por quê, tá? Esse teste. Quando a pessoa tá com esses 5 fatores na vida dela, ela tá vivendo na bola de neve da dívida. Pode ser que ela consiga até ir rolando a dívida, pegando empréstimo com parente, renovando consignado, usando cheque especial, cobrindo, pagando cartão de crédito, pagando conta no cartão de crédito, mas a pessoa está num cenário de superendividamento. Uma pessoa que hoje, no nosso país, com o custo de vida que nós temos, independente da cidade, estado, não importa, em qualquer lugar do Brasil, que está com mais de 30% da renda comprometido, está endividado. Então, assim, a gente tem esse parâmetro para que você possa começar a entender se você tem essa dor ou não. Porque vai doer o que eu vou falar para vocês aqui agora. Mas existe uma quantidade lascada de gente que não sabe que está endividado. É muito comum eu fazer uma chamada dessa aqui, ó, quer pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, e a pessoa fala assim, isso aqui não é para mim. Isso aqui não é para mim, porque eu tô pagando. Isso aqui é para quem tá com o nome sujo. Estar com o nome sujo é um agravante, né? Porque você já perdeu o crédito na praça e com o nome sujo você acaba indo pedindo dinheiro para parente, usando o cartão dos outros, né? Para comprar as coisas quando precisa parcelar e assim sucessivamente. Então, tá com o nome sujo é apenas um indício. Tem uma galera que me acompanha aqui, 60% que tá com o nome limpo e tá com dívida. Então, qual que é o primeiro objetivo que eu tenho nessa aula? De dizer para você que o teu primeiro passo para começar a sua guerra rápida e intensa contra as dívidas é ser honesto com você e dizer, estou num cenário de endividamento. E agora eu vou mexer numa ferida das mulheres aí e eu vou mexer porque eu tô num lugar que eu posso falar. É muito fácil alguém olhar para mim e falar, não, Dagi, você tá bonita, você não está acima do peso. Estou acima do peso. O peso natural para uma pessoa saudável, né? O peso saudável de uma pessoa de 1,60 m como eu é 65 quilos. Se eu estou com mais de 65 quilos, eu estou com sobrepeso. Não estou falando que eu estou feia, que eu não sou bonita. Não, existe um fato. Se eu sentar na frente de um médico, ele vai medir a minha altura, o meu peso, vai calcular o índice de massa corpórea e vai falar, Flor, você está acima do peso. E muitas pessoas acabam falando assim, ah, não, eu estou me sentindo bem no meu corpo. Ninguém está falando sobre corpo. E comparando com dívida é a mesma coisa. Ninguém está falando se você está pagando suas contas ou não, se você está se sentindo bem. Tem gente que fica de boa no cheque especial. Não é sobre isso. Mas me colocando no lugar da médica aqui, só que a médica das finanças, assim como a minha dermatologista falou, Dagi, você está com IMC alto, está assim com sobrepeso, não vai morrer amanhã, mas você tem que entender as consequências disso, que você pode ter diabetes, que você pode ter isso, que você pode ter aquilo, que você pode ter aquilo, colesterol alto e assim sucessivamente. Então, é separar a parada do, não importa se você está feliz no negativo, não importa, é importante que o teu primeiro passo seja entender a tua situação. A médica fez o exame e falou, gatinha, se tu quiser continuar acima do peso, tá tudo certo, a conta vai chegar, ou pode ser até que nunca chegue, mas a conta vai chegar.
pagar. Agora, o que eu recomendo é que você feche a sua boquinha e vai fazer atividade física. Pare de comer doce, equilibre a sua dieta para que você possa ter uma vida saudável, não tenha diabetes, enfim, e assim sucessivamente. E aqui, como médica das finanças, eu falo para você, 70% dos brasileiros vivem com dívida. E a tua primeira decisão para começar essa parada é olhar no espelho e falar, bora assumir que eu tô errado? Vamos assumir que eu tô com dívida? E tem sim uma galera que assume, tem uma galera que não assume, e eu acho que esse é o primeiro ponto. Então, fez o teste, deu 100, não entra na pira do, oh meu Deus, meu caso é muito complicado, porque a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Então, o primeiro tópico dessa aula é teste do endividamento. Como é que eu vou saber se eu estou endividado ou não? E aqui eu vou pegar um exemplo de uma seguidora do YouTube que colocou assim, a minha nota deu 20. Então assim, ó, a pessoa que falou aqui que está com nota 20, né, você pode ser que você não esteja no caos financeiro, mas o teu próximo passo é se endividar. Então eu estava falando com várias pessoas hoje, né, e a pessoa falou, eu não estou endividada, mas o dinheiro não sobra. Então, assim, a pessoa está com o nome limpo, está conseguindo pagar as contas, mas não consegue realizar um sonho e tal. Então, é um passinho para o endividamento. Então, eu falo, tá, você não está super endividada, mas você está na beirinha. O próximo passo seu é faltar dinheiro e você não conseguir pagar as contas. Então, dito tudo isso, essa foi o nosso primeiro aprendizado daqui. Vamos lá, próxima pergunta, né? Dage, você me prometeu que essa super aula você ia me ensinar como começar. Você me prometeu que nessa aula você ia me ensinar como começar. E quando a gente vai começar, por exemplo, a fazer um bolo, a gente precisa decidir se a gente vai bater o bolo à mão, se a gente vai bater no liquidificador ou se a gente vai bater na batedeira. E aí eu sempre falo sobre ferramentas e sobre ingredientes, né? Essa parada de começar a sair das dívidas é uma coisa muito louca, porque parece difícil e não é, mas também não é fácil. Eu sempre falo, é simples, mas não é fácil. Eu aprendi essa frase e eu adoro ela. Uma coisa é ser simples, porque é relativamente simples. Para e pensa, tem que pagar. Tem muita gente que vem no meu conteúdo e fala assim, é só pagar. Tem dívida, é só pagar, mas vai pagar com qual dinheiro no caso, né? Então, assim, ó, primeiro ponto é a gente pensar assim, tem dívida, tem que pagar e tem uma forma de pagar. Só que por que não é fácil? Porque pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor vai exigir, eu falo que são 3 pilares, para mim são 3 pilares fundamentais para você começar a pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. E quando eu falo desses pilares, muita gente vai pegar um e vai falar assim, entendi, é isso. Ou vai pegar 2 e vai falar, entendi, é isso. E os 3 pilares é como, talvez você já tenha visto ou não, é como aquele malabarismo que aparece muito em circo, de girar vários pratos ao mesmo tempo. Imagina que em algum momento da tua vida você não tinha dívida. Esse era o seu eu do passado. É a Dagiele com 17 anos, que nem CPF para fazer dívida tinha, e que com 18 já fez a primeira dívida. Então, em algum momento, o seu eu do passado não tinha educação financeira, ele não sabia o que era, como que lidava com o banco, e ele pegou e fez a primeira dívida. Talvez ele pagou, talvez já se enrolou de cara. Eu lembro que minha primeira dívida foi um empréstimo no nome da minha sogra, né? Catinha, ó, beijo pra você, se você ver essa live algum dia, obrigada por ter me emprestado dinheiro, só que não, né? Mas foi bom na época, eu precisava de um favor, fui lá, sogrinha, me empresta um dinheirinho, aí ela foi lá na boca do caixa e fez um empréstimo pra mim, absurdo, peguei tipo 200 pra pagar 1.000, né? E aí eu paguei, bonitinho, né? Mas foi minha primeira dívida. Então, quando você encara o seu eu do passado, que era a pessoa que não tinha dívida. Então, assim, essa pessoa começou a fazer dívida, e aí, esse eu do passado que eu falo, que é quem você era ontem, semana passada, fez a caca. E eu tô aqui firme para não fazer palavrão. Fez a caca, né? Então, você cometeu um erro do passado. E o erro que você cometeu no passado, a escolha de fazer como eu fiz, de reparcelar minha dívida numa só e triplicar minha dívida, a escolha que você fez errada, tá como se fosse um espinho cravado na tua pele. E todo dia aquele espinho tá ali. Todo dia aquele espinho tá ali. O erro que você cometeu no passado, espirrando no presente. E aí você se sente quase que preso naquilo, né? Eu não consigo sair, eu não sei por onde começar a sair. E o seu eu do presente fica sufocado pelos erros que você cometeu no passado. E aí, diante disso, você, do presente, com esse espinho, começa a simplesmente anular a sua vida no futuro. Então, quando você não resolve a sua vida financeira, é como se você fosse para essa parada de querer pagar a dívida sem resolver os problemas do passado, sem resolver os problemas do presente e sem visualizar um futuro.
simplesmente tocando sua vida, rolando a dívida para frente e tampando só com a peneira. Tipo, o espinho tá doendo, eu vou tomar um Dorflex. Quando você vai para o banco fazer mais um empréstimo, você está tomando Dorflex, tem que resolver o motivo da dor de cabeça. Então, quando a gente começa a entender os ingredientes, é porque você precisa entender que houve um problema no passado, uma série de atitudes, não foi uma coisa só. Você pode ter um evento aí na tua cabeça que você fala assim, foi aquele meu ex-marido, filho da mãe, aquele chefe que me demitiu, foi aquele problema de saúde que eu passei, mas nunca é uma coisa só. Essa uma coisa que para você é grande, né, ter emprestado o nome de alguém, foi um fator, mas com certeza foi um acúmulo de coisas que te trouxe até aqui. E aí, quando eu falo passado, presente e futuro, é porque você hoje, que é a única coisa que você consegue mexer, olha que doido, né? A única coisa que você consegue mexer é o que está acontecendo agora. O ontem já foi e o amanhã ainda há de vir, mas o presente tem aqui. Só que quando você vem para atacar suas dívidas, a gente vai ter que fazer um trabalho em 3 pontas. A gente vai ter que resolver o erro do passado sem deixar a peteca cair no presente, para que você consiga, daqui 1 ano para algumas pessoas, 5 anos para quem decide fazer tudo errado, ou procrastinar tudo, mas você consiga visualizar um futuro em que sim vai ser possível você pagar suas dívidas. E seguindo, eu sempre falo o que eu falo aqui, é possível pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor, e fazendo isso 10 vezes mais rápido. Então, uma dívida que você tem aí de consignado de 120 meses, sim, eu tô falando que você pode acabar com essa dívida em 1 ano. É típico? É comum? Acontece com todo mundo? Não, acontece com as pessoas que são verdadeiramente comprometidas a fazerem até dar certo. Então, assim, quando eu vejo um aluno meu pagando uma dívida com a agiota, que já fazia 2 anos que ele estava pagando, eu falo, caraca, ele pagou 2 anos toda a dívida, ele vai lá e entrega na mão do agiota. Por quê? Porque segue o método e tem resultado. Ah, Dad, mas qual que é esse método? Calma, respira, nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero te mostrar esses ingredientes. Então, pensa assim, eu vou fazer um omelete. O que precisa? Ovo, a panela, no mínimo isso, né? O ovo, a panela, uma margarina e fogo, né? E sal. Você vai precisar disso. Os ingredientes para você começar a pagar suas dívidas é entender que os erros do passado existem, você vai precisar se perdoar por eles e falar assim, tá tudo bem. Essa é a palavra que você mais me ouve falar aqui. Tá tudo bem se você tá devendo 1 milhão. Tá tudo bem se seu caso é muito complicado. Tá tudo bem se seu marido não te apoia. Tá tudo bem se a sua nota do teste aqui deu 100 e você tá todo lascado. Tá tudo bem. Agora precisa resolver. E aí vai ter que entrar um eu do presente, uma pessoa adulta, empoderada, se sentindo capaz, sabendo o que falar na hora certa, no lugar certo, para falar, opa, eu errei, mas eu não sou um filho da mãe, eu não sou bandido, eu não sou ladrão. Eu cometi um erro, não cometi esse erro sozinho, o banco também te deu mais dinheiro do que você poderia pegar emprestado, e a gente já vai falar sobre isso, e aí você olha e fala assim, eu não sou a minha dívida, eu estou com dívida, mas eu não sou essa dívida, isso não representa toda a minha história, isso não representa quem eu sou, e eu decido fazer diferente a partir de agora para ter um novo futuro. Dagi, isso é papo motivacional? Isso não é papo motivacional. Isso é uma programação para a sua vida. Assim como eu fui no médico e falei, estou acima do peso, não quero emagrecer 20 quilos em uma semana, mas vou começar a cuidar da minha alimentação. E eu sempre falo que eu acho que desde os últimos 4 anos eu estou um pouquinho sobrepeso, mas eu estou sempre cuidando. Estou sempre fazendo uma corridinha aqui, um negocinho, estou sempre cuidando. Né? E eu sempre falo isso. Você vai ter que entender, encarar a situação e falar, não é o fim do mundo, tá tudo bem, eu não sou, eu estou e eu decido fazer diferente a partir de agora. Então, quando você olha para o passado e fala, tá tudo bem, não é um tá tudo bem de dane-se, é um tá tudo bem de tipo assim, tá tudo bem, eu errei, eu assumo, eu entendo, eu troco uma culpa que eu estava sentindo por responsabilidade, tá? E agora a gente vai para o próximo passo. Então, assim, quando você entende isso, passado, presente e futuro, isso é uma parada de motivação? É, mas não é só isso. Isso é ser adulto. E aqui tem uma parada que toda vez que eu falo isso, a galera fala que eu sou grossa. Mas é verdade, galera. Não adianta nós nos comportarmos como criança na nossa vida financeira. Tem um problema? O que eu preciso fazer para resolver? E é por isso que vocês estão aqui. E a gente vai para o próximo tópico agora, vocês entendendo isso. Tem um problema, ele existe, já identifiquei, fiz o meu teste,
Vou entender que agora eu preciso me responsabilizar, trocar uma culpa que eu estava sentindo até agora por a responsabilidade e principalmente pela oportunidade que eu estou vindo mostrar para vocês hoje, que você pode sim pagar suas dívidas por um valor de 3 vezes menor. Só precisa começar. Começar para que você possa fazer diferente a partir de agora. Beleza, aí a gente vai para um próximo tópico, vamos entender a terceira pergunta que eu trouxe aqui, né? Dagi, você não está entendendo, Dagi? Como assim eu vou conseguir pagar o agiota? Quais dívidas, Dagi, eu posso pagar por um valor até 3 vezes menor? Quais são essas dívidas? Como, Dagi, que eu vou pagar a casa? Como é que eu vou pagar o carro por um valor até 3 vezes menor? E acho importante eu falar para vocês assim. Presta atenção nessa frase, tá? Presta atenção nessa frase que eu estou falando para vocês. Essa é a oportunidade que eu trago aqui para vocês. Você pode pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Tem aluno meu que paga a dívida por 10 vezes menos. Hoje, uma aluna minha pagou uma dívida de 60 mil por 6 mil reais. Eu já até tinha postado o acordo no Stories, hoje ela foi lá e pagou em dinheiro, 6 mil reais. Depois de, se eu não me engano, setembro para março, 6 meses de processo. Uma dívida que ela ia pagar em 72 meses. 72 meses, galera, são 6 anos. Então, assim, uma dívida que ela ia pagar em 6 anos, ela pagou em 6 meses. Ela fez isso 10 vezes mais rápido. Uma dívida que ela ia pagar 60 mil, ela pagou por 6 mil. Em breve esse depoimento vai estar aí para vocês. Então, assim, isso é possível para qualquer dívida? Pagar por 10 vezes menos? Não. Então, vão ter dívidas que você vai ter economias, você vai deixar de pagar 10 mil, 15 mil reais de juros. Aí fica a seu critério, né? Se você está devendo para o Bradescão lá, vamos falar aqui, né? Dando um exemplo, tá? Bradescão não me processa, é só um exemplo. Você está devendo lá para o Bradescão 50 mil. E aí você começa a atacar essa dívida, você começa a sua guerra rápida e intensa contra as dívidas e você consegue renegociar essa dívida por 10 mil a menos. Tá ruim, turma? Fala para mim, tá ruim, tá bom? Se você conseguisse reduzir 10 mil reais da sua dívida, por exemplo, com o Bradescão, tá ruim ou tá bom? E aí eu achei muito engraçado que eu tive uma aluna que conseguiu isso, né? Então conta aí pra mim, tá ruim ou tá bom? Você reduzir 10 mil reais. Essa semana 2 alunas reduziram 10 mil de dívida com o Bradescão lá. E assim, né? É o sonho? Não, meu sonho seria pagar de 60 por 6. Mas é importante dizer aqui que o típico, né? Eu sempre falo, é você conseguir pagar por até 3 vezes. Vão ter pessoas que conseguem pagar 10 vezes menos, 6 vezes menos. Mas o objetivo nosso é que você pare de trabalhar para pagar juros. Porque para essa aluna minha que deixou de pagar 10 mil, são pelo menos 3 meses de salário dela. Então, assim, imagina você ficar 3 meses, gente, 90 dias consecutivos, acordando e dormindo para pagar 10 mil de juros. E é isso que está acontecendo na vida de cada um de vocês, eu tenho certeza. Então, toda dívida é possível pagar por um valor até 3 vezes menor. E eu gosto de falar o até 3 vezes menor, porque vai ter um consignado que você vai conseguir 20, 30 mil de redução na sua casa. A Graziele, minha aluna, deu entrevista aqui há alguns dias, acabou de fechar, vai economizar uma grana que a gente nem calculou ainda qual que é o total, mas está para casa de mais de 100 mil reais no financiamento imobiliário. Então, assim, toda dívida é possível. Vão ter umas que vão ser mais cascudas e o desconto que você vai ter numa renegociação vai ser menor, mas toda dívida é possível ser paga por um valor até 3 vezes menor. Hoje eu peguei um caso de agiota que eu fiquei de queixo caído. É o pior caso de agiota que eu já vi no meu método. E essa aluna, eu sentei com ela, fiz conta e falei para ela assim, dá, vamos por esse caminho, vamos tentar. O não a gente já tem. Se a gente conseguir 10 mil a menos, a gente está no lucro. E como faz isso? Alguém já perguntou assim, como? Não é uma coisa assim, ó. Ah, olhei para a cara do agiota e falei, oi, agiota, fofo, tudo bom? Olha só meu batom novo, dá um desconto para mim. Não funciona assim. Até porque se ela não tiver como cumprir com uma renegociação, não vai adiantar. Mas é importante a gente passar por cada etapa nessa super aula, e por isso que eu falei que era uma super aula, porque olha a construção que nós fizemos. Eu cheguei aqui e falei, essa aula é para você que está a fim de pagar, não é para quem não quer pagar não, para quem quer dar baile no banco e deixar a dívida caducar. Se é seu caso, já pode sair, porque não é aqui, é para quem quer pagar.
Expliquei para você que é possível. Fiz o teste do endividamento. Você viu se você está endividado ou não. Dade, perdi o começo. Relaxa, você vai conseguir refazer o teste ou não. Pô, entendi. Assumi que eu estou endividado. E aí depois eu fui para a próxima visão, que é: o que eu preciso para começar? E eu expliquei, é preciso uma decisão. É preciso falar, putz, fiz errado, tá tudo bem, eu decido fazer diferente a partir de agora. Depois eu fui para dá para qualquer dívida? E aí eu estou dizendo que dá. Por quê? Você tem duas opções na sua frente. A opção de deixar o pau torar, deixa do jeito que tá, vai assistir Big Brother, Jornal Nacional e tá tudo certo. Ou você tem a oportunidade de pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. E isso é importante eu dizer isso, porque se você tem uma dívida, dá para resolver, dá para melhorar, pô, agora é a decisão de você decidir resolver ou de você decidir deixar como tá. E aí, se você decidir como tá, deixar como tá, eu falo, deixa como tá e segue o baile. Tá tudo certo. Aí não me segue, não, porque é muito chato ficar ouvindo a Dade falar de dívida. Se você for deixar suas dívidas tocarem o pau, deixa embora, né? Então, assim, é importante você entender, tá? Isso. Então, olha a construção que a gente fez. E aí, agora eu vou entrar no bendito do ponto polêmico, né? Ponto polêmico, gritaria e confusão. Dagiele, eu preciso deixar o meu nome sujo. Dagi, eu já vi uns caras muito doidos na internet que fala bem assim, ó, uns caras, as meninas, né? Para de pagar essa merda, deixa o banco se lascar, para de pagar o banco, vai viver sua vida, banco só quer foder sua vida, né? E tem pessoas que têm essa coisa assim, ai, melhor eu aceitar assim essa renegociação, né? Porque senão meu nome vai sujar e aí eu não quero que meu nome suje. Então, bora entrar nessa polêmica. E aí, Dagi, eu preciso deixar o meu nome sujar para começar a pagar minhas dívidas por um valor até 3 vezes menor? Só recapitulando, nós estamos falando sobre como começar, né? Preciso? A resposta, galera, não é nem sim nem não. A resposta é depende. O que acontece? Você tem hoje pessoas, tá? Pai de família, como eu sempre falo, pai e mãe de família, que recebe o salário e o banco amarelinho desconta consignado, CDC salário, CDC renegociação, fatura do cartão de crédito, seguro do não sei lá mais o que, tarifa do não sei lá mais o que, linha final sobrou R$200 e mais 2.000 de cheque especial. E aí você tem uma pessoa que dorme e acorda com a conta no vermelho. Eu não sei se você já passou por isso, de como é a sensação de você entrar na sua conta e tá 2.000 negativo. Eu não sei se você já passou por isso. Mas eu imagino que para um pai de família, para uma mãe de família, você tá no meio do shopping e seu filho falar, quero um sorvete, e você abrir o teu celular e olhar lá, menos 2.999 disponível, menos R$1, e você tem que falar pro seu filho, não dá, filho, para você tomar um sorvetinho, a casquinha do McDonald's de R$3, porque a mamãe não tem dinheiro, a mamãe tá no negativo. Nem o cartão de salário só sai segunda-feira. Quantos pais de família não passam por isso no final do mês? Né? Quantas vezes uma pessoa vem te oferecer alguma coisa e você fala assim, é final de mês. Então, assim, poder, vamos voltar para o tema. Eu preciso parar de pagar? Depende da sua situação. Vão ter pessoas que vão conseguir renegociações fantásticas com os bancos e não precisa deixar de pagar nada. Mas vão ter pessoas que não tem como. A pessoa teria que trabalhar de madrugada, a pessoa não podia dormir. A pessoa ia ter que arrumar 3 trabalhos extra para conseguir pagar o cartão de crédito, mais os empréstimos todos, mais o agiota, mais o empréstimo no nome da mãe, mais o cartão da Renner, mais o cartão da Riachuelo. Então, cada pessoa, num determinado momento do processo dela, e a gente vai falar sobre isso aqui, sobre o processo, vai se ver diante de uma situação que talvez tenha que deixar alguma dívida para depois. E aí agora eu trago o confronto para você que fala que eu só ensino a parar de pagar dívida, porque tem umas pessoas chatas que vêm aqui falar, como é que faz para parar de pagar a casa? Como é que faz para parar de pagar o carro? Como é que faz para parar de pagar o consignado que debita direto do teu salário, que o dinheiro nem passa, você não sente nem o cheiro. É igual imposto de renda, você não sente nem o cheiro. Como é que faz para parar de pagar o cartão consignado, que debita direto da conta? Como é que faz para pagar o CDC salário do Banco do Brasil, da Caixa, do Bradesco, que mesmo que você arranque seu salário para outro lugar, por causa da resolução que saiu em maio de 2020, o banco continua descontando? Como é que faz para parar de pagar o mercado? Como é que faz para parar de pagar? Então, assim, dá para parar de pagar uma Renner, uma Riachuelo, um cartãozinho de crédito do Credicard
Pode ser que sim, pode ser que não, vai depender do seu caso. Mas todas as outras dívidas não dá para pagar e não dá para parar de comer, não dá para parar de levar a criança para a escola, não dá para parar de ir no mercado, não dá para parar de andar, se locomover, não dá para deixar de comprar remédio, não. Então é importante a gente cair na real e parar com essa historinha de para de pagar. É muito fácil eu vir aqui e falar para de pagar. Então, sim, existe um grupo de dívida que a gente pode trazer aqui, o cheque especial, o cartão de crédito, os empréstimos sem garantia, que dependendo da situação de cada pessoa, a pessoa vai ter que avaliar se ela vai deixar essa dívida para negociar depois, não. E isso é mole de fazer. Você é mole de fazer. Beleza, parei de pagar. Eu sempre falo, tem um jeito certo de fazer isso para você não ter problema. Mas aqui eu quero desmistificar essa parada de para de pagar. E olha que eu já fui a pessoa que sempre falava, não, você pode deixar algumas dívidas para depois, mas o ponto é, você pode deixar algumas dívidas e todas as outras, como é que faz? Se eu viesse aqui só falar que vai só deixar você seu nome sujo, eu não precisava nem vir aqui. Era só eu todo dia postar, pare de pagar sua dívida, pare de pagar sua dívida, pare de pagar sua dívida. Então, você não precisa ficar com o nome sujo. Só que existe essa questão de que, em alguns casos de superendividamento, entenda superendividamento, pessoas que estão com 100% da renda comprometida, que elas vão ter que fazer algumas escolhas. Né? E isso é sobre o processo de cada um. Mas existem pessoas que passam por esse processo de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor, sem precisar deixar o nome sujar. Ok? Entendido? Vamos lá. Próximo ponto, né? Bom, agora eu quero falar com a galera dos casos complicados, né? Então, assim, tem sempre uma pergunta que me fazem que é assim, Daj, meu caso é muito complicado. Por onde que eu começo? Eu também consigo. Recentemente, a gente resolveu um dos meus casos mais complicados, né? E eu falo o que é dos meus casos mais complicados? São dos meus alunos do método Mais Dinheiro Zero Dívida, né? Então, assim como eu falo que uma aluna conseguiu pagar uma dívida de 60 por 6, mas ela ainda tem outras 2 dívidas, né? Então, ela está no processo dela. Ela conseguiu, em 6 meses, já eliminar a dívida dela, que estava 100 e poucos mil, já foi para 70, com essa negociação, e agora ela está nas próximas, né? Que são dívidas diferentes, enfim, que ela está negociando, de portabilidade, enfim. E aí, eu lembro desse caso complicado que acabou, não falta mais nada, o nome está limpo, a pessoa deve zero dívida, literalmente. E aí eu olhei para aquele caso e falei assim, cara, tá aí, e eu sempre falava que o dia que esse caso se resolvesse, eu ia usar ele como exemplo em todas as minhas lives, porque eu falava assim, olha, um caso mais complicado que esse tá difícil de eu achar. Então, eu achei esse, né? Eu já tenho um aluno que deve 1 milhão, mas esse é um caso de R$500 mil em dívida, tá? E pagou por, no total, deu mais ou menos 100 e poucos mil, tá? Entre todas as negociações que fez, então um valor 5 vezes menor. E aí eu olho para aquele caso e falo assim, né? Se essa pessoa simplesmente olhasse para o caso dela, que inclusive eu falei que era muito complicado, tá? Eu sou a pessoa que fala, realmente, seu caso é muito complicado. E é exatamente porque seu caso é muito complicado que você precisa começar a resolver. Que você precisa começar a pagar por um valor até 3 vezes menor. Então, se você que está vendo essa live agora, você está pensando assim, poxa, Daj, muito legal, você é gente boa pra caramba, deve ser muito legal essa turma aí dos seus alunos que conseguem pagar as dívidas por um valor de 3 vezes menor, mas o meu caso, minha amiga, você não sabe como que é. Então, eu quero te dizer que se o seu caso é complicado, seja pelo valor da dívida, seja porque você é funcionário de um lugar que não tem convênio para fazer portabilidade, seja porque seu carro você não pode vender, seja porque sua dívida está no nome de outra pessoa, a parada é, você tem 2 opções diante da tua frente agora, e esse é o maior convite que eu posso te fazer. Mais uma encruzilhada. Se seu caso é muito complicado, você quer mesmo começar a sair dessa parada? Ou você quer continuar olhando todo dia para o seu caso e falando assim, meu negócio até caiu. O meu caso é muito complicado. Nem vou ver essa aula porque meu caso é muito complicado. Então, eu venho e falo assim, se o seu caso é complicado, é exatamente por isso que você precisa começar a resolver suas dívidas. Então, como começar, Daj? Se eu tenho um caso complicado? Começando. Mas eu gosto muito de explicar aqui, eu sempre gosto de trazer e falar assim, tem um caso muito complicado? Ótimo, bora, próximo, né? Tipo, vamos começar a resolver. Então, serve também para casos muito complicados. E por que vou de novo falar, por que você está falando isso, Daj? Porque o maior obstáculo do como começar a pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor são as conversas mentais que você tem de que vai ter que deixar o nome sujo, de que você não está tão endividado assim, de que seu caso é muito complicado, então deixa para lá. Então, o maior desafio para começar a sua guerra rápida e intensa contra as dívidas é você, é a sua cabeça e os seus pensamentos que te
limitam. Então, meu principal objetivo aqui não é falar para você, vai lá no banco, faz um Bacen, serve, eu já respondi isso, serve para toda dívida e serve para casos complicados, porque você tem duas opções, pendurar uma corda no pescoço e falar, acabou, não tem mais jeito, péssimo exemplo que eu dei, mas desistir da tua vida financeira, desistir de ter dinheiro sobrando, desistir de dar conforto para sua família, ou você tem a opção de lutar. E eu tenho certeza que qualquer ser humano que decida começar a fazer diferente, consegue. E é por isso que todos os dias eu venho falar, existe a possibilidade, existe essa grande oportunidade de você conseguir pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Só é preciso começar. E agora, depois de responder essas perguntas que muito provavelmente estavam travando você, eu quero trazer o segundo ponto, que é o processo de dizer assim, é um processo, não é uma dica, não é uma diquinha de como resolver o consignado, não é uma diquinha de como resolver o veículo. Não adianta, eu seria doida se eu falasse para vocês, em 2 horas eu te falo como você resolve todos os seus problemas financeiros. Eu não sou mágica, não. Mas vamos falar sobre o processo. Eu vou explicar para vocês os fundamentos do processo, para que vocês possam entender e, diante disso, possam fazer diferente a partir de agora. Então, assim, depois que a gente quebrou todas essas barreiras que são mentais, que são de funciona comigo, o meu caso, eu vou ter que deixar sujar, meu Deus, mas é consignado, é você ir para o próximo passo, que é entender o processo. Vamos lá. Então, beleza. Vamos em frente. Próximo entendimento nosso aqui, próxima profundidade que a gente vai entrar. O processo, né? Essa palavra processo ficou batida, né? Muita gente fala sobre o processo, sobre o processo, sobre o processo. E aí eu vou contar a história para vocês. Essa semana, a minha sobrinha começou a catequese, na segunda-feira. E aí eu perguntei, né? Como que é a catequese, né? E aí ela tinha 2 opções. Ela tinha a opção de fazer no 4º ano da escola, a formatura, ou ela tinha a opção de fazer a catequese, que ela estava querendo muito começar, mas enfim. E aí ela começou a catequese. E aí eu descobri que a catequese são muitos anos. Porque a catequese são muitos anos. Tipo, se eu não me engano, são 3 anos ou 2 anos. Acho que são 2 anos, né? E aí eu falei assim, caramba, 2 anos de catequese. Para poder tomar a primeira Eucaristia, né? Para fazer a primeira Eucaristia. E aí, eu parei e olhei, né? E eu olho sempre, né? Querendo ou não, quem tem filho, eu acho que quem tem filho, eu não tenho filho, mas eu tenho as minhas sobrinhas que eu acompanho de perto, né? E a gente vê o processo de desenvolvimento de uma criança, de todo dia, né? Eu vejo a minha sobrinha com dificuldade de botar meia, e aí eu fico sempre pensando nos processos, né? Daj, você tá dizendo então para mim que eu vou demorar 2 anos, que eu vou demorar 3 anos para passar por esse processo? Não é sobre isso. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender é você pensar que não se constrói uma casa do dia para a noite. É você pensar que realmente, de fato, você aceitar desde agora, quando você está decidindo começar a sair das dívidas, né, começar a sua guerra rápida e intensa contra as dívidas, através dessa oportunidade de pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, é você entender que é um processo. E um processo é como uma receita. Não tem um ingrediente só, né? E se faltar um ingrediente, não chega na mesma receita, né? O resultado vai ser diferente. Se você pegar a mesma receita, às vezes, com pessoas diferentes, vai ter um resultado diferente. Então, eu sempre gosto de explicar que você tem que fazer a seguinte pergunta para você. Quanto tempo você demorou para ficar com dívida? Quanto tempo? Há quantos anos você está vivendo nesse endividamento? Eu falo sempre por mim, tá? Eu tinha 18 quando eu comecei, né, a fazer dívida, vamos assim dizer, a usar meu nome, a usar crédito. E eu demorei 6 anos para chegar ao endividamento, né? Só que a galera que me acompanha aqui tem um pouquinho mais de idade do que eu tinha lá com os meus 24. Eu tenho 31, para quem me pergunta. Então, assim, já fazem aí uns 6 anos que esse processo de dívida eu passei por ele e venci. Então, assim, quando você faz a conta de eu tô endividada há 10 anos, eu gosto sempre de fazer assim, né? Você está endividada há 10, há 15 anos, enfim, quanto tempo faz que você está, né, desde a sua primeira dívida? E se você acha que é justo, né, você criar uma expectativa de resolver a sua vida em 3 meses e resolver a sua vida financeira inteira com uma aula ao vivo? E eu gosto de falar isso para vocês, porque é muito fácil eu aparecer aqui, pague suas dívidas por um valor de 3 vezes menor, fazendo isso 10 vezes mais rápido, arrasta para cima e resolva a sua vida em uma semana. Isso seria pilantragem, né? Então, o que é o comum, Daj? Então, assim, os meus alunos, em média, passam por um processo de 1 ano. Então, assim, em média,
é 1 ano, para alguns é 2, para alguns é 3. Então, assim, vai depender do processo de cada um. Só que o que eu acho muito lindo, né? Todas as vezes que eu sento com os meus alunos para bater o resultado deles, é o que eu falo para o meu aluno: caraca, tu ia demorar 10 anos para pagar essa dívida. Caraca, são 120 meses, tu vai pagar em 1 ano. Você ia pagar 200 mil, você vai pagar 100. Pô, ainda é 100, né, Daj? Mas não é 200. Você ia passar até os seus 50, agora vai até os 44. E assim, quando a gente consegue visualizar a solução, a gente começa a entender por que se fala de processo. Então, assim, é preciso que você entenda que não é do dia para a noite e que é literalmente um processo de ações que você vai fazer. Agora, entrando na prática, né? Eu quero dizer para você, como eu falei que essa aula ia ser uma super aula. E quando eu falo super aula, não é porque as outras aulas minhas não foram super aula, mas é que eu estou aprofundando nos fundamentos de começar a sair das dívidas. Então, assim, eu tenho certeza que essa, de longe, é a minha melhor aula de como começar, porque eu estou entrando em todos os fundamentos de como começar. E o que é fundamento? Né? Você tem que decidir, já de agora, se você vai começar essa jornada, se você vai querer construir a sua casa, né, na rocha ou na areia. Né? Eu gosto tanto desse exemplo. Você tem que decidir se você vai querer fazer um esqueminha ou se você vai querer construir uma nova vida financeira. Eu começo sempre que eu falo para os meus alunos. Hoje eu passei uma situação com uma aluna bem desafiadora. Ela foi no banco e eles coagiram ela. Para mim isso é ameaça, né? E isso é algo que mexe comigo, assim, eu fico muito chateada quando isso acontece com os meus alunos, principalmente os novatos, né? Eu falo que são os calouros que acabaram de começar, estão com 1 mês de processo e eles ainda tropeçam, eles ainda às vezes ficam nervosos, né? E aí ela me mandou mensagem, falou: Dad, eles estão querendo que eu assine um papel. E eu falei assim: some daí, vai embora desse banco e faz uma denúncia contra eles, né? Que isso é assédio, isso é errado eles fazerem isso. E aí eu falei assim, e eu tô te falando isso, e eu fui dura com ela, eu sou muito firme com os meus alunos. Eu falei: sai daí, eu não quero nem que você pense em assinar papel nenhum. Vai embora daí, vai para sua casa, e chegando lá, você toma uma água, respira e registra lá que você foi no banco e passou por isso. E aí eu falei para ela: por que eu tô te falando isso? E por quê? Porque na sua nova vida não cai tremer na base na frente de gerente. Na sua nova vida, você não tem medo de ter dívida. Na sua nova vida, você não tem vergonha de ter dívida. Na sua nova vida, você se coloca como igual, porque é isso que você é diante do banco. Então, quando eu falo do processo, é porque não é o processo de ir lá e dar dinheiro para o banco, limpar o nome, acabar com as dívidas. É um processo de criar a sua nova vida, de você entender como é que usa o dinheiro, como é que gasta, como é que você pode comprar a casa dos seus sonhos, como é que você pode viajar com a sua família no final do ano, nas férias, como é que você pode colocar o seu filho para estudar na escola que você sempre sonhou que ele estudasse, mas que o seu salário não dava para pagar. Como é que você pode trocar o seu carrinho capenga por um carrinho que é o carrinho dos seus sonhos? Como é que você pode se vestir do jeito que você quer, ter o cabelo do jeito que você quer, ter as unhas do jeito que você quer? Como é que você pode usufruir uma vida onde você não tem medo do dia seguinte? É sobre criar uma nova vida. Isso é criar uma nova vida financeira. Só que muitas vezes, quando a gente está no desespero, a gente só quer pagar, e não é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. Se você precisasse só de mais dinheiro para pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, você não precisava de mim, eu abri uma empresa de empréstimo, eu ia ficar milionária. Só que quanto mais dinheiro você coloca no teu bolso, mais endividado você fica. E não resolve o problema, passa 60 dias, o problema volta. Você foi lá, reparcelou, o problema voltou. Você foi lá, reparcelou, o problema voltou. Por quê? Não criou uma nova vida. E aí, quando eu estou entrando nesse processo, o processo, quando eu estou falando sobre o processo, a gente vem para o primeiro ponto do processo, que é entender: dívida não é tudo igual. Assim como eu sou uma pessoa diferente, você é uma pessoa diferente, dívida não é tudo igual. O jeito que você vai negociar um consignado é totalmente diferente do que você vai negociar um cartão de crédito. É totalmente diferente que você vai negociar um cartão consignado, um agiota. Hoje, quando eu olhei, né, eu fiz ontem o cálculo dessa aluna e falei: cara, eu vou precisar olhar essa aluna de perto, eu vou ter que colocar ela debaixo do meu braço, porque ela está devendo muito dinheiro para um agiota. E não é pouco, não, é o pior caso de agiota que eu já peguei. E aí eu falei assim: caramba, e a gente vai conseguir. Quando eu vi o que você me escreveu na mentoria, quando essa aluna escreveu isso lá, eu falei assim: cara,
essa história aqui vai ser linda de contar, mas é um problema. E aí eu fico pensando, meu Deus, se essa mulher não resolver, se ela não tivesse entrado no Magia Zero Dívida, faltam só para ela pagar o agiota 88 meses. 88 meses, é parcelado o agiota ainda. Eu falei, caramba, e é isso. Mas uma pessoa dessa, que vê uma oportunidade e resolve enfrentar, eu falei, caraca, tá lá, tá o desafio para resolver, mas agora ela vai começar a resolver. Então, peitar o processo para que você entenda que dívida não é tudo igual é o primeiro passo. É falar, opa, peraí, então a Haddad está falando que não é ir no banco. Não vai adiantar você ir no banco tentar negociar sua dívida sem saber que dívida não é tudo igual. Não vai adiantar. Você vai dar com a cara na porta. Você vai ouvir não tá tendo essa opção, senhora. É a frase aqui padrão do meu Instagram, né? Então, eu queria reparcelar minha dívida. Infelizmente, não tá tendo essa opção, senhora. Se você quiser, parcela em 12 vezes, ou em 3 anos, em 60 meses, com juro de R$ 2,99 ao mês, ou ao dia, né? Que é o que os bancos fazem. E é sobre isso que eu vou falar agora, inclusive. Os bancos, né, eles não são o seu arqui-inimigo. Olha só o que eu falei. Guerra contra as dívidas. Eu não tô falando guerra contra banco. É muito fácil você botar a culpa no banco, né? É muito fácil. O banco, né, que cobra juro abusivo. Ó, quando meu ouvido, quando eu escuto o juro abusivo, até arde, né? Porque tem gente que adora endividado, tem endividado que fala bem assim, ó. Tem endividado que fala bem assim. Porque o banco é o filho da mãe, só quer meter no rabo da gente, porque eles só lucram, porque o lucro dos bancos só... Eu não sou essa pessoa, não. Vamos lá aos fatos. Se você é dono de um boteco que vende cerveja, o que você quer? Vender cerveja, né? E quanto mais cerveja as pessoas beber, melhor, não é? Né? Se você vende bolo de pote, o que você quer? Você não fica preocupado se as pessoas vão engordar, né? Fala a verdade, ontem foi mêsversário do meu sobrinho, eu fico imaginando se a Marília, que vendeu o bolo pra gente lá, se ela passou assim, meu Deus do céu, da GL já tá em cima do peso, ainda vou mandar esse bolo de chocolate delicioso pra ela. Não posso fazer isso, né? Não, da GL, seguinte, cancela o bolo, minha querida, você tá acima do peso. Imagina se o YouTube fala assim, da GL, não, da GL, vai descansar, aqui fazer live, o quê? Vai fazer... Então, assim, é preciso que você entenda qual é a razão de existir dos bancos. Os bancos existem para pegar dinheiro de quem tem e emprestar para quem não tem. A razão do banco existir é emprestar dinheiro para você e você pagar juro para ele. É assim que o banco ganha dinheiro. E todos os dias, os bancos se atualizam. O que eu falei há 4 meses atrás sobre cartão consignado, talvez hoje seja diferente, porque os bancos estão sempre se atualizando. É simples isso, e só está o tempo inteiro. Então é você entender que banco não é o monstro. A tua guerra não é contra o Santander. A tua guerra não é contra o Bradesco. A tua guerra não é contra o Banco do Brasil. O Banco do Brasil ama você que deve. Se você tá com suas contas pagando, que fala, né? Se você tá pagando suas contas, se você tá pagando seu cartão de crédito, se você tá pagando seu cheque especial, se você tá pagando seu empréstimo, o banco te ama. O banco adora quem deve. No banco, talvez você saiba, talvez não saiba, mas no banco é o seu nome, o quanto você está devendo e o quanto você dá de receita para o banco. Chama lá, receita do cliente. Eu lembro que a gente filtrava os clientes em ordem, para quem já usou Excel, né, em ordem do maior para o menor. Você acha que era do maior para o menor pela beleza do cliente? Não, era quem dava mais lucro. Dinheiro que dá cliente que dava mais lucro tinha lugar privilegiado na minha cadeira. Tão simples quanto isso. Nossa, você era uma gerente filha da puta. Não, gente, eu jogava o jogo do meu emprego. O meu emprego falava, você tá aqui para intermediar a minha relação com o meu cliente para fazer o banco lucrar. Então, você olhar para o banco e ficar culpando o banco, não vai pagar sua dívida por um valor de 3 vezes menor, não. Banco, você tem que entender que existem os direitos, existem os deveres, existem as regras, existe o Banco Central, que é o intermediador dessa parada, que fiscaliza para que não tenha abuso dos bancos sobre as pessoas, mas fez a dívida, se o juro é abusivo ou não. Não adianta vir com esse papinho de vou entrar com advogado para reclamar de juro abusivo, porque tu assinou o papel, a não ser que você prove que você estava louco, bêbado, né? Aí você pode até dizer que o juro é abusivo, mas você assinou. Juro abusivo é a coisa mais maluca que foi falada. No mundo existe a parada do juro abusivo, de o juro médio ser tanto e o banco cobrar tanto, mas, pô, é uma empresa privada, regulada pelo Banco Central. O Banco Central não proíbe banco de cobrar juro alto, né? O Banco Central tá ali para regular. O Banco Central tá ali para falar, ó,
vocês deram uma pesada de mão aqui. E a gente usa, sim, o Banco Central em muitos momentos para ajudar numa renegociação de juro. Mas não funciona igual para o Banco do Brasil, não funciona igual para o Bradesco, não funciona igual para o Santander. Cada banco é um banco, cada caso é uma caso, e o banco não é filha da puta. E o que é preciso você entender é que o banco gosta de quem deve, e o banco não vai sentar numa cadeira e falar: vem cá, amorzinho da minha vida, vem cá que eu vou reduzir sua dívida por 3 vezes menos, porque eu tô super de boa de abrir mão do meu lucro. Então, você precisa entender que quando eu chamo de guerra, não é guerra contra os bancos, é guerra contra as suas dívidas, porque vai ser o seu processo de reduzir juro e prazo. E Dagi, você não falou que ia me ensinar como começar? Eu estou te ensinando, porque é porque você não sabe dessas coisas que eu estou te falando, que você fica batendo no banco e sai com a cara moada porque não consegue. Ou então sai com uma renegociação que mais uma vez você não vai conseguir pagar. Então é porque você não sabe dessas coisas que eu estou te falando agora, que talvez você venha até aqui sem conseguir ter um resultado efetivo. Você tenta sair das dívidas e não consegue. E é dolorido isso. Eu já falei aqui no começo, eu já fui como você. Eu já estive aí no seu lugar. E eu devia pro meu chefe. Que é coisa pior do que dever pro chefe. Eu trabalhava para a HSBC e devia para a HSBC. Posso falar o nome aqui, porque agora a HSBC não existe mais. Todo dia eu ia trabalhar com quem eu devia. Eu abri o sistema, estava lá, eu devia pro banco que eu trabalhava. Como é que eu ia chegar lá e falar assim, então, né? Tem como você cobrar menos juros, já que eu sou funcionária? Não, eles falavam, não tem como a gente descontar direto da folha uma parte e o resto da sua conta corrente. Era o máximo que o banco fazia. E aí, quando você entende, né? Então, olha só a construção do processo. No processo, eu entendo que dívida não é tudo igual e que cada dívida eu vou ter que atacar de um jeito. No processo, eu entendo que banco não é o meu problema. Banco pode ser aonde o meu problema está instaurado. Imagina que você tem um vírus, né? E ele está no seu pulmão, né? Então, é onde o vírus está instaurado. Mas o vírus é a dívida. Não adianta culpar o banco. Está instaurado lá no agiota, está instaurado lá no cartão, está instaurado nas dívidas que você tem. Mas não, a questão é a dívida, não é o banco. E você, sim, vai ter que aprender a negociar cada dívida de um jeito com cada banco. Porque são, sim, bancos diferentes. Os bancos são diferentes. Algumas coisas valem para todos. Então, por exemplo, uma portabilidade de consignado vale para todos os bancos, é igual em todos os bancos. Mas, quando você fala de um CDC salário, de uma dívida de empréstimo, de uma negociação de um crédito unificado, de uma massificada do Banco do Brasil, são negociações diferentes. E é preciso que você saia dessa posição de ficar colocando a responsabilidade do banco. Lembra que eu falei lá no começo para trocar culpa por responsabilidade? Você não é culpado por ter assinado aquele contrato sem ler, mas você é responsável. Assim como você é responsável, o banco também é. E aí eu entro nessa fase aqui, que é dizer para você o seguinte, presta atenção no que eu vou te falar. O banco também é responsável pela sua dívida, tá? Vocês são corresponsáveis. É igual a mulher que engravida do namorado e a culpa é da namorada que não tomou anticoncepcional e fez o filho sozinha, por acaso, né? Eu sempre falo, fez o filho sozinha. A mulher deitou lá e o filho nasceu na barriga dela porque ela não estava tomando anticoncepcional. São dois culpados juntos, responsáveis. E aí a gente não fala culpa, é responsabilidade. Então, assim como o banco, assim como você foi responsável por assinar aquele dinheiro que você pegou emprestado, aquele cartão que você gastou, ou qualquer outra coisa, o banco também é responsável. Até mesmo a pessoa que te emprestou o nome também é responsável. Então, assim, é muito pesado você achar que os bancos estão certos de emprestar mais dinheiro do que uma pessoa poderia pegar. E isso é o chamado de superendividamento, quando o banco empresta mais dinheiro para a pessoa do que ela dá conta de pagar. Então, assim, o superendividamento tem solução, mas é preciso que você entenda que você não é o ladrão e o banco é o mocinho. Assim como o banco também não é o ladrão e você é o mocinho, vocês dois têm papéis e responsabilidades, direitos e deveres. O banco tem tanto o direito de receber o que ele emprestou para você, assim como você tem o dever de pagar. E assim como você tem o direito de pagar por um valor até 3 vezes menor, e o banco também tem o dever de negociar com você. Só que isso é muito bonito falado, mas no dia a dia, cada dívida é uma dívida, cada situação é uma situação. E sabendo disso, agora você vai parar de sentar na frente do gerente, uma pessoa que não tem poder para resolver sua vida, para você falar para ele, renegocia para mim que eu não estou conseguindo pagar. Desculpa as gerentes que vão assistir isso, mas eu e você sabemos, porque eu já fui gerente também, que um gerente de conta não tem muito poder para
baixar juro para fazer renegociação. É a alçada de cada pessoa, lá no banco tem quem manda, tem coisa que nem o gerente geral da agência consegue fazer. Ah, Daj, como é que você sabe disso? Eu trabalhei lá. Então, eu posso falar com a propriedade de quem já trabalhou nos bastidores do banco. E o meu poder para fazer alguma coisa pelo meu cliente, ó, era desse tamanho aqui. Então, assim, a gente tá lá para sorrir, eu falo para o cliente para falar o que está no sistema, que hoje é tudo automatizado. E, assim, é pesado falar isso? Mas é a realidade. É a vida como ela é. Imagina se os gerentes de banco tiverem o poder de sair reduzindo o juro de todo mundo. O banco ia ficar em risco, né? Então, assim, aí, quando a gente fala, né? Então, assim, falei do processo, falei que dívida não é tudo igual, falei para você dos bancos, aí a gente vai para um outro ponto, tá? A gente vai para um outro ponto. Na jornada para você pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, você vai ter muitos atalhos, tá? Então, assim, vão ter caminhos, e um caminho que eu sempre falo aqui é o caminho de você usar o Banco Central para te ajudar. Então, assim, talvez você ainda não saiba, tá me vendo pela primeira vez, mas existe uma instituição, que é o Banco Central do Brasil, que ele atua, ele tem várias funções, mas uma delas é ser fiscalizador das instituições financeiras. Então, assim, o Banco Central, eu falo que ele é o amor da minha vida, né? Ele não vai abaixar o juro da sua dívida, ele não vai negociar para você, mas o Banco Central está lá para garantir que o que é certo seja feito. Ele tem o papel de fiscal, sabe fiscal de parquinho de criança, que fala assim, ó, desce daí, isso aí não pode. Esse é o papel do Banco Central. Por exemplo, você foi lá no banco e pediu para cancelar a sua tarifa, que de acordo com a resolução 3919 de 2010, todo brasileiro pode ter uma conta gratuita nos serviços essenciais. E aí você foi lá e falou para o gerente, olha, eu vi a moça do cabelo cacheado lá, falou que eu não preciso pagar tarifa, eu quero cancelar minha tarifa. E o gerente fala assim, não está tendo essa opção porque é cooperativa, ou não está tendo essa opção porque não tem esse pacote, aí você vai falar assim, ah, não está tendo essa opção. Então tá, eu vou ver com o Banco Central. Tipo assim, vou falar ali com o Banco Central. Então, assim, o Banco Central, ele atua como fiscalizador. E aí, quando você vai lá e fala, olha, eu fui lá no banco, eu tentei pedir amigavelmente, mas eles estão dizendo que a resolução que vocês, Banco Central, redigiu, não está valendo para o meu caso, não está tendo opção para mim. Aí o Banco Central fala assim, ô banco, faz favor de cumprir o que a gente combinou? Então, assim, em muitos casos, o Banco Central é um dos atalhos, né? Só que não é o único. Então, eu sempre falo, ao longo da sua jornada, para você começar, você precisa entender que existem, sim, atalhos e existem também os obstáculos. Então, assim, você vai ter momentos nessa sua jornada para você começar que você precisa entender que vai dar ruim. Vai dar ruim, dá ruim para os meus alunos às vezes também. A diferença dos meus alunos e dar ruim para uma pessoa que faz sozinho é porque os meus alunos têm ajuda para dar o próximo passo. Mas assim, vai dar ruim em algum momento. Você não vai vencer todas. Eu não jogo xadrez, mas eu tenho certeza que tem jogadas no xadrez que você perde, né? Que você perde sua pecinha lá, perde seu peão, perde seu rei, perde sua rainha, né? Então, assim, perder o rei, daí perde o jogo, né? Quero dar exemplo de xadrez, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Nenhum jogo é feito só de vitórias. Nenhuma guerra é feita só de batalhas e campeões, né? Toda guerra tem batalhas que são perdidas e batalhas que são vitórias. Então, assim, onde você é vencedor, você também perde. Então, eu sempre falo para os meus alunos, pare de encarar as derrotas que você tem no processo, um não que você recebe, não tem como fazer a portabilidade aqui, porque o seu caso XYZ, como a guerra perdida. Se você vai começar uma guerra rápida e intensa contra as dívidas, o primeiro passo é você entender que tem guerra, que tem vitórias e tem derrotas. Então, assim, vão ter momentos onde você vai ter atalhos para te ajudar e vão ter obstáculos para você lidar com eles e superá-los. Então, é importante você entrar para essa guerra sabendo que você vai encarar. Então, eu volto lá. Por que eu estou fazendo essa super aula? Porque eu sei que tem muita gente que deixa de começar porque não sabe o que fazer. Tem gente que não começa porque tem medo do banco. Tem gente que não começa porque acha que é só um truquezinho, uma coisinha que você faz lá e resolve. E aí, quando você começa, e aí eu vou falar sobre, acho que a coisa mais importante, eu quero te dizer o seguinte. Eu faço conteúdo na internet tem algum tempo já. E eu vejo, né, que a internet é um ambiente, na verdade, tudo você encontra na internet, né? É louco isso, tudo você encontra na internet. Se você der um Google hoje, você encontra tudo. Tudo tá na internet. E o que eu vou falar aqui agora
E eu adoro falar isso quando eu não estou com as inscrições do meu curso aberta. É o momento que eu mais adoro falar isso. Então, assim, meu curso está fechado, né? Não está aberto agora. Meu curso abre poucas vezes no ano. Só que existe uma decisão para você que quer começar a pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, que você precisa tomar. Então, assim, não importa se você está vendo essa aula que eu estou dando aqui agora em março de 2021, não importa se você está vendo, independente de se você estiver vendo ela daqui 4 anos, se for 2025 e você achou essa aula minha no YouTube e está aqui assistindo, né? E você que está ao vivo comigo, eu quero te dizer que essas três escolhas estão diante de você todos os dias. E eu falo muito disso para as pessoas, porque eu demorei muito, muito para aprender isso que eu vou falar para vocês agora. Tudo na sua vida que você quiser superar, qualquer desafio, tá? Em qualquer área, qualquer coisa, você vai ter 3 caminhos. E esses 3 caminhos, para mim, eles são tão... eu aprendi esses 3 caminhos há 3 anos, se eu não estou enganada, e depois que eu entendi o significado deles, virou a chave da minha vida, em várias coisas. Porque eu sei que a todo momento tem coisas na minha vida que eu estou escolhendo uma opção, que eu estou escolhendo a outra opção, ou que eu estou escolhendo a terceira opção. E eu acho muito importante eu falar isso para você que quer começar essa guerra. Para que você entenda que agora você vai ter que escolher por qual caminho você vai. E você não precisa tomar essa decisão nesse instante, nessa hora. Eu quero que você leve isso para a sua vida. Então, isso vai servir para você pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor e vai servir para a sua vida também. Que é o quê? Sempre que você tem um problema, como você está tendo, um problema financeiro hoje, está endividado, está com a conta negativa, está perdendo noite de sono, você vai ter 3 caminhos. E o primeiro deles é o que talvez, até você me assistir aqui, era o que você estava tomando. E o meu maior objetivo é fazer você sair desse caminho aqui. Fazer você não, né? Persuadir, influenciar você positivamente para que você saia desse caminho. E o primeiro caminho é o caminho deixa acontecer naturalmente, né? Vou parar de usar o Zeca Pagodinho, coitado, né? Que é deixa fluir. Eu vou tocando. Tá ruim, tá incomodando, mas deixa para depois. E eu tenho muita gente que me acompanha, que assiste minhas aulas, que vê minhas lives, que me vê nos stories, que me manda mensagem, que diz que quer, que super diz que quer. Nossa, eu quero muito, mas não faz nada, não age. Só empurra com a barriga. Presta atenção que essa live é sobre como começar, e como começar não tem a ver com ir no banco. Como começar não tem a ver com negociar dívida. Como começar tem a ver com tomar consciência e entender tudo que eu falei nessa aula. Se você chegou agora de paraquedas, a aula já está com 1 hora e 18 minutos, então não é uma coisa só. E quando eu falo isso, eu quero dizer que tem muita gente que diz que quer, mas não quer. Que diz que quer, mas não é prioridade, não é a coisa mais importante agora. Outras coisas estão acontecendo na vida, quer emagrecer, quer fazer um curso superior, e acha assim, cara, tá de boa, eu tô pagando 300... Eu postei hoje uma pessoa que tá com 6 mil de cheque especial e 300 reais por mês de juro. Aí eu falei, cara, tá de boa. E eu me pergunto assim, cara, quando que essa pessoa vai decidir sair? Então, assim, existe o caminho que eu acredito que você que está me assistindo agora, até aqui estava nele, que é o caminho de deixar para depois, não agora, depois, talvez um dia, mas agora não. E eu falo que sempre que esse caminho é loucura, porque quando você se der conta, você vai olhar para trás e vai falar assim, meu Deus, por que eu não comecei antes? Talvez você que está me assistindo agora, vendo tanto de coisa que eu estou falando aqui, está pensando aí agora, por que eu não comecei antes? Por que eu não comecei? Por que eu não me atentei a isso antes? Por que esse anúncio dessa menina maluca não apareceu na minha frente antes? E imagina se você deixar isso para daqui 3 anos. Então, eu sempre falo, qual é o impacto de você continuar deixando sua vida para, tipo assim, ficar nessa lenga-lenga de quero, mas não faço nada, quero, mas só hoje, quero, mas eu tô com muro de lamentação. E assim, e quando a gente traz conteúdo gratuito aqui na internet, eu sempre falo aqui que quando eu trago conteúdo gratuito, é exatamente porque existe um segundo caminho. E o segundo caminho, eu falo de boca cheia, foi o caminho que eu segui.
e que eu não tenho nem um pouco de orgulho de ter seguido por esse caminho, que é o caminho de fazer sozinho. De você falar assim, ó, eu tô aqui, eu assisto a Daja, eu assisto a Natália Arcuri, eu gosto de Thiago Nigro, eu gosto da Nath Finanças, eu assisto a galera aqui do YouTube e eu vou fazer sozinho. E pode ser que funcione, eu falo tanto isso, porque toda vez que eu tô ao vivo, eu faço questão de dizer, você precisa saber onde você tá. Se você quer começar a sair das dívidas, você precisa saber por qual método você vai fazer. E o método de fazer pela internet, essa semana eu fiz uma receita da internet. Essa semana eu fiz um penteado com a receita da internet. É possível fazer um monte de coisa com conteúdo gratuito da internet. Então, assim, dá para fazer com todo o conteúdo da internet? Dá. Eu sempre falo, o preço que você tem que entender, por qual caminho que você vai, é entender se você vai sozinho ou se você vai acompanhado. Porque na internet, quem vai responder suas dúvidas? Então, assim, eu faço conteúdo na internet que se eu for tentar organizar o meu conteúdo, eu não consigo. Esses dias alguém me perguntou, Daji, tem uma live que você fala do seguro prestamista. Eu falei, minha amiga, eu nem lembro quando eu falei disso. Tá em algum conteúdo gratuito. E aí o trabalho que você tem quando você assiste conteúdo gratuito na internet é o de juntar as peças. Ah, eu vou ver uma pessoa que fala uma coisa, outra pessoa fala outra, e aí eu sempre falo, o segundo caminho custa tempo e custa dinheiro, mas é possível. Eu demorei quase 5 anos indo por esse caminho, porque de fato eu não achei uma oportunidade como essa que eu trago aqui sempre para vocês. E aí quando você entende isso, você fala assim, então tá, Dash, ou eu tô fazendo o caminho de estar fazendo nada, ou eu tô na internet. A internet é ruim? De jeito nenhum. Mas é tomar consciência de que você está nesse ambiente agora e que você tem que entender se você vai continuar sozinho nessa caminhada, sem ter ajuda, apoio, né? Seguindo, fazendo pelas suas próprias pernas e arcar com as consequências disso. E não é ruim. Tanto que não é ruim que eu tô aqui fazendo conteúdo gratuito. Eu faço conteúdo gratuito exatamente para ajudar as pessoas que falaram assim, vou sozinho. Né? Porque eu consigo mostrar para elas, ó, você tá indo por aqui, vai por aqui. Só que eu não consigo pegar na mão dela e falar para ela assim, vem aqui. E aí você tomar essa decisão, você tomar essa decisão de falar, eu vou sozinho, eu vou acompanhado, porque o terceiro caminho é você escolher alguém para te guiar. Porque quando eu quis fazer um tratamento, eu vou no médico. É você escolher, é você falar, eu vou seguir esse caminho, eu vou fazer a dieta low carb. Então, assim, é você falar, eu vou por esse caminho, eu vou seguir esse método, esse caminho, esse processo. E isso, né, parece que nossa, que diferente. Ai, a Dash está falando que tem que comprar o curso dela. Gente, Igreja Católica, para você fazer a primeira Eucaristia, você tem que fazer catequese. Para você poder fazer vestibular, você tem que terminar o 2º grau. Então, é você pensar assim, para e pensa tudo na sua vida. Não existe alguém que foi lá, estudou e facilitou o caminho para você? Então, assim, a minha irmã tá com um bebê pequeno, eu falei para ela, mana, vamos procurar um método de sono de bebê? Porque eu sei que você sabe cuidar de bebê, você já tá no 3º filho, mas vamos ver se a gente aprende um negócio diferente. Cara, a gente seguiu o processo certinho. Teve coisa que a gente não conseguiu aplicar. Pensa no neném abençoado que tá dormindo. Acorda 3 vezes à noite para mamar e trocar. Um sonho. Por quê? A gente colocou o método em prática. A gente não ficou assim, vamos experimentar, deixar o neném acordado. Vamos experimentar fazer tal coisa. A gente pegou o método e aplicou o método. Poderia ter ido pesquisar blog na internet? Poderia. E aí eu falo isso. Em casa, agora que eu tô convivendo com mais gente, eu falo assim, ó, tenho certeza que alguém já resolveu esse problema. Não é possível que só aqui nessa casa, nessa família, a criança tá com tal problema. Não é possível. Vamos procurar solução. Não é possível que alguém já não trilhou um caminho mais rápido. E aí, quando a gente entende isso, a gente vai para um outro nível, que é o de entender assim, tá, Daja, é claro que eu quero ajuda. Se eu não quisesse ajuda, eu não estava aqui no seu Instagram. E o que é melhor para mim? É melhor eu fazer uma consultoria ou é melhor eu fazer um método, por exemplo? O que é melhor para mim? E aí é o ponto que eu falo que eu fui consultora por muito tempo e é quando eu explico para as pessoas que a diferença de consultoria e método é porque consultoria custa dinheiro. Consultoria vai custar, eu falo assim, um bom consultor financeiro que vai te dar uma consultoria individualizada, ele tem que cobrar, no mínimo, tá? No mínimo, uns R$1.000 por sessão, para conseguir atender você, 1, 2 horas de atendimento, se aprofundar no teu caso, te ajudar por WhatsApp toda vez que você for no banco, isso tem um custo.
A pessoa vai te cobrar, no mínimo, é o que eu falo, no mínimo uns R$ 1.000, R$ 2.000 por mês. Como é que uma pessoa que está faltando dinheiro para o básico, às vezes, vai conseguir? E aí é quando a gente fala assim, o endividado, não adianta ele só sentar com um consultor financeiro. Ele precisa entender tudo que trouxe ele até aqui. Ele precisa entender como atacar as dívidas na guerra rápida contra as dívidas, ele precisa reestruturar a vida financeira dele e ser uma pessoa organizada financeiramente, que aí a parte de orçamento, controle de gastos, né, controle de compras por impulso, usa o cartão para parcelar ou para comprar à vista, e já é educação financeira básica que a gente fala, né, que uma pessoa endividada não teve, provavelmente. Então, quando você coloca consultoria e método na balança, né, consultoria, o conteúdo gratuito, e todo dia alguém me pergunta se eu faço consultoria. Eu falo, eu não faço, porque não tem como um endividado conseguir me pagar. Não tem. Seria, eu falo sempre, é loucura uma pessoa com dívida vir fazer uma consultoria minha. Fala assim, é loucura, eu não faço isso, porque eu sei que não vai funcionar. Então, quando eu falo da diferença de um método, de um acompanhamento, de você estar junto com outras pessoas, eu falo muito da inteligência coletiva. Um aluno meu descobre uma coisa lá no Piauí, serve para um aluno que está no Mato Grosso. Então, eu sempre olho e falo assim, cara, essa bolha de você não estar andando sozinho é muito diferente. E agora, né, que eu acho que eu consegui passar por todas as partes, né, fundamentais de por onde começar, eu quero te dizer assim, se eu fizesse um resumão do que a gente falou aqui, existem fatores que são técnicos, existem fatores que são de habilidades e competências que são emocionais, vamos assim dizer, que são emocionais e que são de habilidades mesmo, conhecimento. Então, assim, quando você começa a sua guerra rápida e intensa contra as dívidas, você vai precisar de conhecimento técnico e você vai precisar de habilidade comportamental, de conhecimento, de lidar com as suas emoções, de lidar no relacionamento com o banco, de saber como falar, saber como se postar diante de uma situação, como que vai ser sua postura, sua fala, né? O que você pode dizer, o que você não pode dizer. Então, assim, existem as duas coisas. E é claro que o como começar, se eu levanto a dívida, se eu vou no banco, é sempre o que as pessoas querem que saia da minha boca. E eu falo para vocês, não vai ser de pergunta em pergunta, de migalhinha em migalhinha, que você vai começar. Qual que é a atividade prática dessa super aula? Eu não sei se você vai preferir fazer de frente para o espelho, eu não sei se você vai preferir ser sentada no sofá, é você falar assim, eu decido fazer diferente a partir de agora. E não voltar para trás mais. Não voltar atrás na minha decisão. Pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor, pagar as dívidas, e sempre que eu falo disso eu me emociono. É uma das coisas mais assim, eu olho para os meus alunos e eu fico muito emocionada com eles. Eu acho eles guerreiros demais. Eu acho eles, assim, eu acho os meus alunos, eu sou apaixonada por eles. E assim, ó, declaração de amor para os meus alunos. E eles sabem que eu brigo muito com eles. Eu sou muito dura com os meus alunos. E a gente só é duro com quem a gente ama. E sair das dívidas é um processo muito duro. E eu não vou gastar o meu tempo e a minha maquiagem falando para vocês que é fácil, né? Então, assim, entende que essa decisão de fazer diferente a partir de agora é você olhar para uma guerra, e eu gosto muito daquele filme, eu não gosto muito de filme de guerra, não, mas eu lembro muito dos 300. É você colocar sua vida em jogo. É você falar assim, eu estou disposta a ir fazer tudo que tem que ser feito. Quando um soldado vai para a guerra, ele vai para a guerra disposto a dar a vida por aquela causa. Ele dá a vida por aquilo que ele está decidindo fazer, né? Às vezes, eu fico com os meus alunos normalmente, né, na parte da manhã. Então, normalmente na parte da manhã, eu tô a manhã inteira com eles, né? Respondendo com o meu time, a gente tá ali junto. Então, a gente tem uma rotina, assim, já um pouco que eu tô acostumada, né? E quando dá, assim, normalmente umas 11 e pouco da manhã, eu respiro fundo e falo assim, porque querendo ou não, 90% das coisas passam, nosso time tá sempre conversando, tirando as dúvidas e tal. E aí eu falo assim, meu Deus, minha cabeça fica assim, desse tamanho eu falo, né? Porque são desafios e desafios gigantes. E eu olho para os meus alunos, hoje eu mandei um áudio para cada aluno que ainda faltava 1, 2 aulas para terminar do método, e eu falei para eles assim, eu sei que tá cansativo, eu sei,
né? Eu sei, mas continua. Eu tô aqui só para te dizer, vai para frente, não desiste de você. Lembra da decisão que você tomou lá atrás de criar sua nova vida. Então, quando eu trago para vocês, essa é a maior mensagem que eu quero entregar para vocês, e é o meu presente para vocês. Dizer para você que esse processo é extremamente desafiador. Dizer que esse processo é extremamente desgastante. Dizer que é extremamente dolorido, sim, porque mexe numa culpa, numa vergonha, mexe em lugares principalmente para os pais e para as mães. Eu não tenho filhos, né? Eu sempre falo, não tenho filhos, eu tenho um amor imenso pelas minhas sobrinhas, eu trato como filho, mas é diferente, né? Não é filho da gente. Mas quando eu vejo um pai de família que o banco pega todo o salário e ele não vai ter dinheiro para fazer o mercado, eu fico pensando como é que fica o coração desse pai. Como é que fica o dia a dia desse pai e dessa mãe, sabendo que tem compromisso para honrar? Então, eu quero te dizer esse é meu maior presente para você. Dizer que olha para a tua vida agora e toma essa decisão de fazer diferente, sabe? Hoje eu vim assim com o coração derramando por cima, estava muito animada, muito feliz, porque a gente faz muita coisa, né? E eu falei assim, chegou a hora de eu me aprofundar com a galera que me acompanha. Eu quero ir fundo com eles. Eu quero que eles saiam de uma live minha levando o principal fundamento sobre o assunto que eu vou tratar. E o principal fundamento de começar a pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor não tem nada a ver com técnica de negociação, não tem nada a ver com o jeito que você vai falar com o banco, tem a ver com você. Tem a ver com a sua decisão de fazer diferente. Tem a ver por qual caminho que você vai decidir fazer essa parada. Tem a ver com tudo que eu falei ao longo dessa aula. Se você perdeu alguma coisa, você pode rever. E eu quero te dizer isso. É um processo, é uma decisão. E o fundamento para você começar é exatamente você se comprometer com você. E eu estou aqui me comprometendo com você que viu essa aula. Essa aula vai ser a aula que eu vou indicar para todo mundo que chegar novo no meu perfil e falar, não sei por onde começar. Eu falo, opa, assiste a super aula de como começar. E eu queria ouvir vocês, queria dizer que para quem está falando que gera muita tristeza, muita vergonha, eu entendo, né? E eu tô aqui exatamente para dizer para você que tá tudo bem. Eu acho que é horrível ouvir que tá tudo bem, às vezes, porque a pessoa fala, tá tudo bem porque você tá aí com seus boletos pagos, né? Mas eu falo assim, tá tudo bem porque eu sei exatamente que é isso que você precisa agora. Eu desejo do fundo do meu coração que você saia dessa super aula que você dedicou aqui 1 hora, 2 horas do seu tempo para estar aqui e que você deite a cabeça no travesseiro e diga, tá tudo bem. Né? Isso é um compromisso que eu faço com vocês, que sempre eu vou lembrar vocês de deitar a cabeça no travesseiro e falar, tá tudo bem. É possível resolver, a Haddad falou que existe uma grande oportunidade de pagar as dívidas por um valor de 3 vezes menor, e eu decido começar. E cada vez que você sentir algo negativo, é você lembrar dessa decisão. Porque eu seria muito desonesta de vir aqui dizer para vocês que terão só momentos bons. Não terão só momentos bons. Os momentos desafiadores são imensos. Os meus alunos estão aí para não mentir. Eles falam assim, é verdade, né? Os meus alunos estão aí para dizer, é pedreira. É pedreira pra caramba, mas é possível, né? Desde que você decida, desde que você se comprometa. Então, muito obrigada pelas pessoas que ficaram até o fim, né? Pros até o fim. Estou muito feliz. Então, encerramos oficialmente nosso primeiro aulão. Um grande beijo.